Olá, eu sou a doutora Márcia Vendramini, candidata a vereadora aqui pela cidade de Limeira, e nós escolhemos esse dia para gravar para você um vídeo com uma pessoa extremamente especial, principalmente para mim, porque faz parte da minha história, mas também caminhou comigo num trabalho que eu tive a oportunidade, o privilégio de participar com a Associação Conviver. É uma associação que está aqui na cidade de Limeira, tem como maior mantenedora a Comunidade Evangélica Filadélfia, e eu advoguei por muito tempo, estive na diretoria e tive a grata satisfação de participar com o pastor Tadeu. Nós conhecemos ele assim como pastor Tadeu, para alguns é Tadeu, para nós é o pastor Tadeu, e ele foi uma peça fundamental num bom período do trabalho que a Associação Conviver desenvolveu. Ele vai falar com mais detalhes acerca, eu não vou ampliar muito aqui, embora eu tenha bastante conhecimento acerca, porque eu acompanhei, né, detalhes, e eu tive envolvido até lá com as crianças, fiz algumas palestras, e eu caminhei mesmo com as crianças lá, porque eu fazia questão de estar envolvida. Mas ele, mais do que ninguém, pode falar com propriedade. Por que eu digo isso? Porque ele foi coordenador lá dentro da associação, ele conviveu com aqueles meninos que estavam ali sendo trabalhados, sendo ensinados. E eu vou dizer uma coisa aqui que é muito peculiar, muito particular e muito importante. O pastor Tadeu, para muitos daqueles meninos, ele foi a grande referência paterna, né? Quando um menino chegava ali na Associação Conviver, muitas vezes ele tinha uma referência muito ruim da paternidade. E ele encontrava ali no pastor Tadeu a referência paterna que ele esperava, que ele gostaria de ter. Então, ele representou muito mais do que um coordenador, muito mais do que um tutor, muito mais do que um mentor, uma pessoa que ensinou, uma pessoa que caminhou, que ensinou uma profissão, ou que ensinou talvez um reforço escolar junto com a equipe, porque ele trabalhava com uma equipe, trabalhava com voluntários, mas ele teve um papel que eu acho que esse é determinante, e nem poderia estabelecer um salário para ele para isso, porque não tem dinheiro que pague, que é esse papel de referência paterna que esses meninos encontraram nele. Isso era muito visível, né? Muito visível. Quando eu estive lá, eu via esse respeito dos meninos em relação a ele e dele em relação aos meninos. Esse amor era nítido. Então eu vou dar uma oportunidade para ele mesmo se apresentar e falar um pouquinho do que representou para ele esse tempo que ele esteve dentro da Associação Conviver. Fala para nós, pastor, o que representou para você como pessoa, porque eu sei que como profissional é uma referência, mas como pessoa a referência é muito mais profunda. O que representou para você esse período que você esteve como coordenador da Associação Conviver? Ok. Bom, Márcia, para nós é um prazer estarmos aqui compartilhando esse vídeo com você, né? E para com todos os demais ouvintes, e falar um pouco do trabalho de uma instituição que eu costumo dizer assim, que a partir do momento que batiza o coração, tudo você faz mais espontâneo, né? Durante esses 15 anos nossos de instituição, muitas vidas passaram, muitas. Mesmo porque a instituição faz um trabalho, excelente trabalho, com crianças, jovens e adolescentes, da idade de 6 até 17 anos, no contraturno da escola, não é? Só quem está envolvido com o terceiro setor, ele tem assim uma totalidade, um conhecimento de quanto isso é importante, não é? Que nós somos formadores de opiniões, que nem você disse, muitos do que chegaram lá, até então dentro da minha gestão, não é? Que nós deixamos em dezembro passado, somente trabalhávamos ainda com meninos. Existe o grande sonho das meninas também, não é? Então, esses meninos, eles vinham com essa carência da paternidade. E aí entra, né, o coração batizado, né? E isso faz toda a diferença, porque nós executávamos tudo com amor. E esse trabalho, você não consegue fazer sozinho. Graças a Deus a equipe que tínhamos, né? Da mesma proporção de um coração batizado. Diretamente com as crianças, nós chegamos a 15 técnicos, não é? Fazendo a diferença na vida deles, de segunda a sexta-feira, sempre no contraturno da escola, e trazendo para com eles todos os conhecimentos que até então não tinham, né? Todos nós temos uma necessidade, todos nós temos uma área para ser tratada, né? Então ali unia-se tudo isso. E aí
eu tenho que ressaltar isso. Se conquistamos êxito, esse êxito ele tem que ser justificado mediante um trabalho de equipe, que faz toda a diferença. Diretamente nós éramos 15, mas nós tínhamos aí uma extensa lista de voluntários, que aí nós forjamos e acrescentamos isso em cima, que faz toda a diferença também, não é? Ninguém faz uma obra social se não houver um investimento financeiro. Então, uma das nossas funções lá era justamente captar recurso para investir ali. Isso foi durante os 15 anos, não é? Assumimos com X, entregamos com Y. Louvado seja Deus por tudo isso, não é? Nós ficamos felizes pelas vidas que se passaram. E êxito teve sobre todo esse trabalho, né? Faz toda a diferença. E como isso é de fundamental importância. Eu louvo a Deus, que nem você disse na abertura, somos parceiros, trabalhamos, eu vejo que você também tem o coração batizado sobre isso, né? Por várias experiências passando junto, você sempre da parte administrativa e também fazendo um pouco do uso da parte que cabe a você, de um chamado que você tem específico, né? Hoje você está na qualidade de doutora, mas também tem um chamado pastoral, não é? E dentro desse chamado pastoral nós precisamos, né? E você sempre teve essa disponibilidade de estar somando junto conosco, não é? Esse eu chamo de coração batizado, não é? Então, Márcia, para nós é um prazer estar compartilhando com esse público. Louvamos a Deus que isso daí alcance muitas e muitas vidas, para que possa tocar mais corações, como o nosso foi tocado, não é? Como o nosso foi tocado. Pastor, fazer uma pergunta para o senhor. A Conviver, ela teve a participação, uma participação, ainda que singela, de subsídio vindo do poder público através da CEPROSOM, que podia garantir o pagamento de alguns profissionais que trabalhavam lá. Claro que não supria todos os profissionais, nem supria toda a despesa, porque a despesa era alta, né? Com a manutenção dos meninos ali durante aquele período todo, porque eles comiam, eles estudavam, tinha material de limpeza, tinha material escolar e tantas coisas que eram feitas, inclusive transporte, translado. Eles não tinham um espaço para fazer exercício físico, então eles tinham que sair, eles tinham ser deslocados para outro lugar, a gente sabe tudo isso. Então tinha uma parcela ali que era do poder, que o poder público colaborava. Mas eu sei que também a Associação Conviver, ela fazia parcerias com algumas empresas da cidade, e as empresas faziam grandes eventos, e nas empresas eles convidavam a Conviver para participar em parceria, e ali a Conviver conseguia levantar recursos para investir de novo dentro da entidade. E vocês iam com a equipe para lá, e iam também com os voluntários, que não era a equipe técnica, mas era um outro corpo de voluntários. E esse corpo de voluntários, ele não ia por outro motivo, senão a mesma paixão, de ver aqueles meninos de alguma forma serem abençoados, saírem daquela condição de vulnerabilidade, ter alguma oportunidade na vida. Eu sei porque eu participei, teve um caso, não um, tiveram vários casos, mas um específico de um menino que entrou lá e que vocês celebraram muito porque ele conseguiu trabalhar no fórum, ele conseguiu uma colocação no fórum. Fala para mim um pouco a importância desse voluntariado, porque eu acho que esse vídeo aqui também é uma forma de agradecer essa equipe gigante que o pastor teve nesse período. Eu fiz menção disso na nossa conversa antes de gravar o vídeo, e é uma coisa que eu admiro, porque não é qualquer pessoa que consegue agregar um número grande de voluntários para trabalhar junto e trabalhar pelo fato de amar aquela causa, né? E o pastor Tadeu conseguiu fazer isso. Então deve ter um segredo aí, como que a gente consegue trazer tantos voluntários, fazer escalas inclusive, e cuidar de gerar lucro para poder manter a entidade funcionando e colaborar, sabendo que a igreja fazia parte da manutenção financeira, o poder público também, embora seria mais interessante que fosse um investimento ainda maior, mas nem sempre era possível. E também o trabalho que vocês desenvolveram com voluntários, né? Fazendo eventos e tudo mais. Como que é ter esse corpo de voluntário? Como que atrai esse povo? Bom, assim, Márcia,
o custo financeiro, que nem você compartilhou, é alto, né? Você não consegue fazer uma obra social se não houver um investimento. A instituição acolhia esses meninos no contraturno da escola, ali eles tinham 3 refeições, não é? O vale transporte e assistência com a família também, não parava somente dentro do projeto, não é? Nós atendemos crianças dos 4 cantos da cidade. Até então, estava ali situada na Alferes Franco 56, uma região central, onde favorecia muito, não é, a localização. Pois bem, quando se trata de voluntário, uma obra social, né, aí eu chamo de um batismo de coração, certo? Você citou dos eventos, das empresas, as empresas nós tínhamos como parceiros, não é? Buscávamos, íamos lá, batia a palma lá e conversava, vendíamos, né, a nossa ideia para o administrador, né, o empresário em si, para que ele pudesse ser um colaborador juntamente conosco. Você vendeu a ideia, batizou o coração daquela pessoa, glória a Deus, você vai partir para outro, né? Nos eventos em si, municipal, nos eventos das empresas, nós fizemos muitos e chegou num ponto de nós não termos mais agenda de cuidarmos da praça de alimentação das escolas municipais em épocas festivas, não é? Eu me lembro muito bem que chocavam-se as agendas. Teve uma certa vez que nós trabalhamos 3 escolas no mesmo dia. Se eu não tivesse uma equipe de voluntário com o coração batizado, eu não teria condições de assumir essa responsabilidade, não é? Então, tudo isso em busca de recurso para ser investido na instituição. Nós tínhamos assim como base um pensamento e acreditamos nisso. E eu faço questão de frisar isso daqui, que nós acreditamos que é mais fácil construir uma criança do que consertar um adulto lá na frente. E nós trabalhamos com criança, jovem e adolescente. E cada um tem uma história. Cada um tem a sua história para ser tratado. Ali ele era acolhido, né? Para isso, para que esse trabalho tivesse êxito e ser colocado em prática, você tem que ter técnicos, você tem que ter pessoas, né, de acordo conforme manda o estatuto, né, e tudo organizado. Quando se fala de valores, né, o poder público, aquilo que passava para nós, justificava assim, em média de 10% do nosso custo operacional. Aí precisávamos buscar mais. A comunidade, ela sempre abraçou também esta causa, né? Como uma grande parceira também. E nós acrescentávamos com esses eventos, tudo em prol dessa criança, jovem, adolescente, a mudar, a melhorar a qualidade de vida dos nossos assistidos. Esse é o nosso pensamento. O senhor acha que se houvesse condição, porque a gente sabe que sonho custa dinheiro, Sim. Todo sonho custa dinheiro. Se tivesse condição, seria válida a ideia de estender, não o projeto todo, mas parte do projeto para os bairros, de forma que as crianças pudessem ter um acesso, nem que fosse mínimo, à ideia, à forma como esse trabalho é executado, para que trouxesse clareza para o munícipe de dizer, existe em Limeira um trabalho que pode ser feito com esse menino que talvez eu quero ajudar e não consigo. Sim. Estender a ideia para os bairros, estender a ideia para os munícipes, dar mais visibilidade, publicidade, ajudaria no desenvolvimento do projeto? Claro, é de fundamental importância isso. E já era um sonho nosso também, né, para que isso expandisse, né, em todos os bairros, como há necessidade, né? Quando você se trabalha pequenos grupos, é mais fácil de você sanar as dificuldades, né? É o que nós fazíamos, Trazíamos para perto e vamos analisar ali. Tinha situação que você tinha que, não somente o menino, mas trazer a família também, né? Trazer a família também. Quando você fala de expandir isso se faz necessário mesmo, tá? Vou trazer alguns dados aqui, já tem algum certo tempo esses números. Nós até então só trabalhávamos com o sexo masculino, né?
estava tudo programado para que esse ano já agregássemos as meninas. Aí veio essa situação da pandemia, mudou-se tudo. Esse ano é um ano atípico, não é? Então, mas vamos sonhar um pouco mais, não é? Hoje, vamos falar então da realidade hoje da instituição, né? Alguns dados e daquilo que a gente vinha assim, era mais prejudicial, né, a esse jovem, a essa criança, esse jovem adolescente. Drogas. Uma maldição chamada drogas. Márcia, em Limeira, nós com 300 mil habitantes, esses dados eu já tenho uns 5 anos atrás. Hoje os números, infelizmente, devem ser outros. Mas na cidade de Limeira gera 100 crianças, jovens e adolescentes, 100 por dia tinham contato com essas drogas. E desses 100, 30 passava a ser usuário, ele era residente. Agora você faz ideia? 30 vezes 30 dá 900 por mês. Você vê a importância desse trabalho expandir. Eu estou trabalhando uma causa só essa causa. Que eu hoje entendo que isso é uma maldição do momento, sabe? Agora, nós não trabalhávamos somente uma causa, né? A casa ela não tem uma área específica para trabalhar drogadição, nós fazemos prevenção, não é? E desde a geração da casa, a casa ela foi aberta lá atrás, há 23 anos atrás, no sistema albergue. Depois mudou, né? 20 meninos era o nome, né? 20 meninos. Depois mudou um pouco, aí entramos na parte mais da alfabetização e tirar todas as dúvidas, depois mudou o sistema novamente, né? Muitas vezes nós entramos em choque com esse sistema que é imposto para nós. Porque como que você vai mudar a história da vida de um jovem, um adolescente que tem N situações familiares? Aí abre um leque muito grande, sabe? Eu penso que essa pequena live não vai assim acolher tudo, mas só umas pulverizadas, não é? Você tem que trazer e acolher e abraçar. Né? Traz para perto. Traz para perto. Se você não tem equipe, não tem como. Então nós tínhamos ali desde do profissional da cozinha, porque eram 3 refeições. Isso faz diferença. Do vale transporte, da higienização, da pedagoga, da psicóloga, da escola de educação física, da informática, e assim vai abrindo, né? Nós tínhamos até a aula de culinária, certo? Abre um leque, cursos de eletricistas, nós tínhamos ali. Isso me cortou muito o coração, essa situação do eletricista, porque chegou num ponto que o técnico chegou para mim, pastor, olha, eu vou ter que parar o curso. Mas por quê, professor? Pastor, eles não conseguem passar de fase. Aí, Márcia, isso me chamou a atenção. Aí eu chamei a pedagoga, vamos fazer uma avaliação desses meninos. Nós tínhamos meninos de 5ª e 6ª série lá, analfabeto. Como que um menino desse pode se inserir numa sociedade tão competitiva dessa? Não é? Aí que entra você trazer para perto e fazer a diferença na vida deles. Não é? Então esse é um pouquinho do nosso trabalho. Entendi. Pastor, eu gostaria da oportunidade para você me fazer uma pergunta. Sim. Se você pudesse me fazer uma pergunta na condição de munícipe, na condição de quem coordenou uma associação, que fez um trabalho maravilhoso, deixou um legado, porque esse legado é uma coisa que é uma bagagem sua para sempre, ninguém nunca vai tirar. Esses meninos vão envelhecer lembrando, né, do que eles aprenderam ali, de cada abraço, cada palavra, cada conselho. Se hoje, na sua condição, o senhor quisesse me fazer uma pergunta acerca daquilo que eu estou propondo, o que o senhor me perguntaria? Márcia, eu vejo da seguinte forma, né? Nós somos várias instituições, mas nem todas talvez tenham assim o seu corpo técnico, cada qual dentro da sua função, não é? Você dentro da formação sua, né, como advogada, e nós temos o conhecimento que você tem muito buscado a respeito do terceiro setor, que fizemos cursos junto, não é? Com certeza. Fizemos cursos junto. Então seria assim, eu penso que é de fundamental importância que o poder público veja e sinta o terceiro setor da forma como você vê. Então seria assim, após eleições, né? O que você hoje
como doutora Márcia, advogada, com esse conhecimento que você tem a respeito das leis, recursos e meios, nós aprendemos, né, que existem, mas entre estar no papel e estar na realidade, estar no caixa da instituição, tem um trâmite aí. Aí que nós precisamos da qualificação, né? E isso é de fundamental não somente para conviver, não é? Mas para todas. Da sua parte, né? Como poder público, o que poderia ser facilitadores para conosco? Olha, eu vou falar porque isso é o que eu tenho defendido e vou continuar defendendo. E eu tenho falado isso nas lives também. Eleito ou não eleita, eu já tenho feito e vou continuar fazendo. É sentar com os gestores das instituições, aqueles que têm esse batismo pelo terceiro setor e pelas causas sociais, pelas causas do terceiro setor, considerando que nós temos no governo atual uma primeira-dama que também tem esse batismo, pelo voluntariado. Isso faz diferença. Né? Faz muita diferença. Então, se for preciso apelar, nós vamos apelar também, para trazer primeiro essa consciência de que primeiro, segundo e terceiro setor não tem grau de importância, porque é primeiro, segundo e terceiro. Só que precisa ser qualificado. Primeiro setor, prefeitura, governo, segundo setor, empresas, terceiro setor, associações, igrejas, instituições. Isso não tem nada a ver com o quanto um é mais importante, são todos igualmente importantes. Então, o meu maior sonho é primeiro trazer a conscientização, depois oferecer mão de obra qualificada para que essas instituições consigam se certificar para conseguir os subsídios do governo municipal, estadual e federal. Por quê? Porque o dinheiro existe. O dinheiro existe, pastor. Está lá. Se ele só não chega na instituição, porque a instituição não consegue organizar a documentação. Se ela organizar a documentação, conseguir a certificação, conseguir os selos que ela precisa, ela vai acessar esse dinheiro. E se esse dinheiro não vier para ela, para algum lugar ele vai. Não é? Para algum lugar ele vai. Então, a gente não quer nem pensar de forma negativa para onde esse dinheiro vai se não vier para a mão da instituição. Então, é de extrema importância que quem estiver dentro da Câmara, da Prefeitura ou na Câmara dos Deputados, seja lá onde for, que grau esteja, que ele crie meios para que o recurso que é das organizações do terceiro setor chegue nas organizações do terceiro setor. Então precisa canalizar esse recurso, que hoje não está acontecendo, porque não tem ninguém que tenha disponibilidade de dizer, vem cá que eu vou te ensinar. Então é isso que eu tenho feito e o que eu vou continuar fazendo, né? Eu quero não só associações como a Conviver expandindo e dando o braço para o poder público. Eu penso que o poder público até queira fazer, mas não consegue fazer. Não pode ter a pretensão de achar que consegue fazer tudo sozinho. Precisa da Conviver. Então vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, né? Mas em outras instituições que estão muito aquém da Conviver, porque não tiveram o respaldo jurídico, o respaldo contábil que a Conviver teve. Então estão muito mais longe ainda desse sonho, né? E nós precisamos trazer equidade, colocar todo mundo em pé de igualdade. Tanto quem trabalha com criança, jovem, adolescente, idoso, deficiente, homens, mulheres, todos, para que eles consigam alcançar esse subsídio. Então a minha proposta seria, vamos levar conhecimento, porque o conhecimento é um patrimônio que ninguém rouba. Exato. Não é verdade? Então vamos levar o conhecimento e vamos viabilizar para que as organizações do terceiro setor consigam fazer o trabalho que é dela e não fique esse estigma de que é terceiro setor, é benemerência, é caridade, vamos ganhar um lugar no céu. Tem que mudar isso. Isso precisa acabar. Vamos passar o chapéu e fazer uma coleta de esmola para eles. Não precisa. É um negócio produtivo que emprega pessoas. Exato. Não é? O pastor mesmo falou que tinha técnicos lá. E eles ganhavam um salário para isso. Então, cria trabalho. Impostos para recolher impostos. Então, o terceiro setor emprega, o terceiro setor desenvolve, o terceiro setor ele não tem fim econômico, mas tem fim lucrativo sim, pode desenvolver marca, pode fazer parceria com o poder público, pode fazer parceria com a empresa, com a sociedade privada, com as pessoas jurídicas, pode fazer parcerias, desenvolver tanto o profissional, a empresa pode fazer parceria com as instituições para trazer desenvolvimento para o funcionário, para a família do funcionário e para comunidade onde ela estiver implantada, inserida. A empresa tem a obrigação de colher o fruto da cidade onde ela está implantada e devolver também, né? Isso não está acontecendo. Então eu tenho meus funcionários todos aqui na cidade, eu capto a mão de obra, recebo e enriqueço, né? Porque é patrimônio humano, então vai enriquecendo. A empresa começa com 5, mas ela não termina com 5, ela trabalha com lucro. Então ela vai terminar com 10, mas ela não devolve nada para a cidade, ela só pega. E se ela devolve? E se ela dá condição para esse trabalhador? Para ele trabalhar com menos ruído,
ter equalização entre a quantidade de homens e mulheres, entre pessoas jovens, dar oportunidade para o primeiro emprego. Isso também é parte do terceiro setor e isso hoje não é feito. Então essa conscientização tem que ser feita, que é um desenvolvimento socioambiental. Quando fala socioambiental, as pessoas pensam em ecologia. Não tem nada a ver com ecologia. A ecologia é um dos campos, mas socioambiental está falando de gente e do ambiente dessa gente está inserida, né? E é conviver é isso. Então, essa seria a minha participação, além do que eu já tenho feito aí na esfera pública, como vereadora, eu conseguiria alcançar mais gente do que eu consigo hoje. E eu vou pedir para o senhor, pastor, porque o senhor é um excelente profissional na qualificação profissional, mas é um excelente sacerdote no que diz respeito à sua vocação ministerial. Eu vou dar oportunidade para o pastor, então, encerrar esse vídeo, deixando aqui uma palavra profética aqui, não só para a cidade de Limeira, para o estado de São Paulo, para o Brasil, para as crianças e, claro, não vou perder a oportunidade de pedir para o pastor abençoar as eleições também, né? Os candidatos, dando sabedoria para os candidatos, interesse, integridade, mais do que tudo, né? Honestidade. Então, pastor, fique à vontade para usufruir desse tempo, para falar uma palavra para nós aí e orar por nós, nos abençoe. Amém. Márcia, há mais de 10 anos atrás, Deus me deu uma direção para orar sobre a bandeira do Brasil, não é? E eu não tenho perdido essas oportunidades que são proporcionadas para mim. E ontem à noite eu falei, Deus, o Senhor vai proporcionar esse momento, e está aqui você dando esse momento para mim, não é? Há 10 anos eu oro e chamo à existência a frase que está no meio da nossa bandeira: ordem e progresso, não é? Então pensa você, Márcia, em cada lugar, cada repartição pública, cada departamento que tiver uma bandeira hasteada, se naquele espaço físico houvesse ordem e progresso, esse país seria outro. Diferente. Nós cremos um Deus que tudo pode. Amém. Né? O Criador de céus e terras e mares e tudo que há através da palavra. Então, Deus me chama à existência isso. E é isso que eu estou fazendo. E é isso que nós vamos fazer agora também. Mas embasado nisso, Márcia, não vai ficar somente naquilo. Eu quero ter essa oportunidade de deixar registrado aquilo que a própria palavra, sobre a minha você talvez possa ter dúvida, mas contra a palavra de Deus não tem argumento. Não tem argumento. Então, se você me permite, claro, nós vamos aqui buscar diante da direção do próprio Deus, daquilo que Ele me deu uma direção, uma ordem, vamos dizer assim, e depois me deu uma direção. Está no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23. E ele diz assim, o subtítulo que são as últimas palavras do rei Davi, no final da gestão do rei Davi. O verso 3, ele diz assim, disse a Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo, que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. A palavra está dizendo, em primeiro lugar, de um justo. E está falando de domínio, está falando de governo. Eu quero chamar a atenção aqui, abre-se um leque, né? Muito grande. Disse o Deus de Israel. Não tem contrapartida a quem está dizendo. A rocha de Israel a mim me falou. Se aperceba, Márcia, que o verbo está qualificado aqui no futuro. Haverá. Nós vamos chamar a existência disso. Amém. Eu há 10 anos estou chamando a existência disso, que seja esse momento específico agora. Amém. Que seja esse momento específico. Haverá um justo que domine sobre os homens. Você está falando de governo, de domínio. Mas que domine e governe no temor de Deus. Ah, meu querido, quando o temor de Deus encontra espaço no teu coração, você muda. Eu chamo de batismo de coração, não é? Um líder meu me disse uma vez, antes de você estar aqui na representação dessa instituição, já corria no seu corpo sanguíneo ao voluntariado, a misericórdia. Então associou-se as duas coisas. E quando você faz aquilo que ama, você faz com prazer. E aqui temos
eu quero deixar essa palavra rema para esse momento específico. Vamos chamar a existência. Deus, nós chamamos a existência desse justo, desse momento agora. E o verso 4, ele diz assim, ele vai dar um exemplo e vai encaixar igual uma luva para o nosso país, a nível Brasil. E ele diz assim, quando chegar o governo dele, quando ser justo governar e administrar, ele dá um exemplo, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Se nós olharmos a nível Brasil, como esse país estava sendo administrado? Às claras? Não. Então eu não poderia perder essa oportunidade de chamar à existência isso, a luz da manhã, igual nós estamos agora nesse momento. Que tudo seja às claras. Amém. Onde houver uma bandeira do Brasil colocada, que haja ordem e progresso. Amém. E vamos chamar à existência porque Deus tem poder de mudar. Eu creio. Deus tem poder de mudar. Eu creio. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E que o Senhor possa direcionar a você, eleitor. Peça ao Espírito Santo de Deus, analise, avalie a cada candidato. Vá buscar, né? Isso ainda não é muito da nossa natureza. Não era, eu digo que não era da nossa natureza. Busque a essência, o fundamento, para que essa pessoa está se candidatando, não é? Será que ele tem potencial para isso? Qual é o batismo do coração dele? Qual é a vocação dele? Não é somente financeiro, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E nós, como estamos envolvidos no terceiro setor, a felicidade é muito grande quando nós encontramos tantos e quantos assistidos, né? Porque são mais de 800 nos períodos que passamos lá. E fizemos a diferença na vida deles. Amém. Então eu quero finalizar esse momento e pedindo ao Senhor, o nosso Deus, independente da fé que você professa, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós chamamos a existência nesse exato momento agora. Pai, daquilo que está sendo declarado da bandeira nacional, que haja ordem e progresso, Pai. E eu falo de norte e sul, de leste a oeste, Senhor. E, Senhor, que se cumpra esta palavra de 2 Samuel, no capítulo 23, que o Senhor levante esse justo, Senhor Jesus. Levanta esse justo, Pai, mas como aqui a palavra vem evidenciar, no temor de Deus. Muitos qualificados, mas com pouco temor, Senhor. Faz a diferença na vida deles. Levanta, Senhor Jesus, começando numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Leis, ó Pai querido, que vai chegar, Pai amado, vai crescendo, 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 e que chega na nação brasileira. Amém. Saindo de Limeira, Pai querido, do estado de São Paulo para a nação brasileira e para as nações. E que esse momento possa ser especial, Pai querido, porque o Senhor tem abençoado. O Senhor tem abençoado. Nós abençoamos, Pai, esse momento específico no qual estamos vivendo. Amém. Espírito Santo de Deus traz a direção para cada eleitor. Esse é o momento, agora nosso, de darmos a nossa resposta, o nosso sim ou o nosso não. Amém. Espírito Santo abençoa e direciona. Amém. E eu chamo a existência essa palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Ah, Deus, no meu calendário não estava, mas no teu estava, amém, Pai. E esse justo, haverá um justo que domine sobre os homens, amém, mas domine no temor do Senhor. Amém. Eu chamo a existência essa palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Eu quero finalizar, não posso acrescentar nada, né? Aquilo que já foi dito aqui, nós já levantamos um tributo a Deus aqui. Amém. E agora eu quero em coro aqui com o pastor Tadeu, marcando a data do dia 12, né, agora de outubro, que é um dia muito especial. Para mim é muito especial, mas para ele então é duplamente especial, porque é a razão da existência dele, né? Então nós queremos desejar juntos, e eu vou falar junto com ele aqui para todos que estão nos assistindo. E se você que está assistindo é criança, recebe; se você que está assistindo é adulto, transfere, tá bom? Tá bom? Nós vamos falar junto. Vamos falar junto, pastor? Vamos lá. Eu vou falar 1, 2, 3, nós falamos, tá bom? 1, 2, 3. Feliz Dia das Crianças. Obrigada.